Vamos lá, irmãos. Dei uma paradinha, mas já estou de volta, tá? Fui tomar uma aguinha. Vamos lá. Irmãos, Epístola aos Gálatas. Nós temos aí também essa introdução. E dentro dessa introdução, a gente temos aí todo esse repertório, né? Autoria, data e local da redação. E temos aqui o destinatário e o propósito, né? Você pode estar acompanhando aí toda essa introdução que a Epístola aos Gálatas ela apresenta para nós. E ela fala sobre graça, ela fala sobre a lei, né? A lei e a graça. Tem até um texto bíblico que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente temos que entender qual a finalidade das epístolas, né? Nós temos aqui que Paulo, né, sendo ele autor desta carta, desta epístola, né, teve aí essa redação, redigindo aí dentro dessa propagação que é a palavra do Senhor, né? E foi entre 48 e 56 depois de Cristo, né? Paulo aí, a autoria da epístola aos Gálatas, ele teve essa boa apresentação, né? E a gente vê aí que ele teve a sua primeira viagem missionária e ele fundou essa igreja, né? Mas ele estava ali trabalhando, tendo a sua tratativa dentro da epístola aos Gálatas. Vamos lá? Destinatário e propósito, endereçado a um conjunto de igreja fundado por Paulo. Lembra? Fundado por Paulo. Então essa é o destinatário da Epístola aos Gálatas, né? É um conjunto de pessoas, né? E ele começa a trabalhar em prol dessas pessoas. E a preocupação dele era os falsos mestres que pregavam a observância aos ritos judaicos. Essa era a grande preocupação de Paulo, né? Vamos lá. Eu só vou baixar um pouquinho o volume aqui para não ficar atrapalhando aí a parte de poder ouvir. Aí, tá melhor agora. Vamos lá, irmãos. Primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, né? Temos aí também essa introdução. Irmãos, eu não quero ficar muito na parte de ficar lendo, né? Para o negócio a gente aqui se descontrair e poder adquirir toda essa atratividade dentro desse conteúdo. Mas nós temos a epístola aos Tessalonicenses, né? Qual é a prioridade? É sobre a parousia, né? A segunda vinda de Cristo, dentro dessa epístola aos Tessalonicenses. Nós temos também Paulo como autor dessa epístola. Foi escrito entre 50 e 51 depois de Cristo. A localização foi em Corinto, mas ele está abordando também sobre a parousia, né? A vinda de Cristo, que será em duas fases, né? Uma fase que será repentina e a outra que todo olho verá. Então a gente tem a vinda de Jesus aí em duas fases, parousia e epifania. Vamos lá. Destinatário e propósito, né? Ela foi destinado também dentro dessa questão, né? Dessa abordagem que nós estamos fazendo e a sua correção. A sua correção era as distorções doutrinárias, entre elas a paródia, né? Quem sabe estava querendo distorcer aí sobre a questão dessa doutrina da vida de Jesus Cristo. Quem sabe aí os falsos mestres queriam distorcer, né, o arrebatamento, a vinda de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá. Esboço da primeira e da segunda epístola. Está nas páginas 170 e 171 do livro. Vamos lá, página capítulo 4,
Coríntios e Romano, as principais epístolas de Paulo. Você vê aí toda essa abordagem, né, dentro desse conteúdo do capítulo 4. Né? Vamos lá. Primeira e segunda epístola aos Coríntios, né? Está na 7ª e 8ª posição na ordem da disposição do texto neotestamentário. Irmãos, é muito interessante, né? Olharmos o conteúdo dentro dessa epístola aos Coríntios, né? Toda a aplicação, a exortação também que está aqui dentro dessa questão, né? Que Paulo também teve essa retratação, né? Porque falar de Coríntios, você vai ver aí um povo que vivia debaixo de uma idolatria, né? Um povo que era dividido, cada um tinha a sua mentalidade, né? Então nós temos aqui agora essa apresentação dentro dessa questão que Paulo teria que enfrentar, né? As perseguições, então tudo isso está dentro dessa carta, Epístola aos Coríntios, primeira e segunda Epístola aos Coríntios. A primeira foi escrita aonde? Em Éfeso, e a segunda foi escrita na Macedônia. 1 Coríntios escrito em Éfeso, 2 Coríntios na Macedônia. Vamos lá. Destinatário e propósito. Você vai ver aqui que a faixa etária, né, de pessoas que tinha na cidade da Grécia, né, era 600.000 habitantes. E essa grande abordagem, ou melhor, esse grande desafio de Paulo era enfrentar e corrigir uma grande divisão de pessoas, né? Imoralidade, confusão, contenda, vício, abuso contra a liberdade cristã, exortar contra os falsos mestres, exortar o abuso em relação à Santa Ceia e os dons espirituais. Ele teria que enfrentar tudo isso aí, né? E a gente vê dentro do destinatário, para quem ele teria que enviar, né? Toda essa propagação ele teria que enviar. E a gente vê que a primeira carta, a primeira epístola é para Éfeso, a segunda Macedônia, né? Então a gente vê aí toda essa apresentação, essa atividade de Paulo dentro doutrinário, dentro do quesito de exortar, né? De poder trabalhar dentro da verdade, da palavra, e também tentar desviar, né, os seus convertidos aos falsos mestres que estavam trazendo heresias, né? Então Paulo teria que ter aí um jogo de cintura, né, para poder transmitir com propriedade, de poder ali transmitir a palavra da verdade e de trazer realmente uma verdadeira transformação. Temos aqui o propósito da segunda epístola, né? A gente vê o propósito aí, vindicação da autoridade apostólica de Paulo e depois a legitimidade que tinha como responsável pela implantação da igreja de Corinto de emitir seu parecer em relação à forma como ela deveria ser pastoreada. Como ela deveria ser pastoreada, né? Está falando dessa legitimidade, né? De como tem que ser dentro de uma igreja, como seria o comportamento, a ética, a moral, né? A educação. Então Paulo estava dizendo dentro desse quesito como ela tem que ser pastoreada, como ela tem que ser cuidada. Carta anterior, você vai ver aqui dentro dessa palavra também desse livro sobre a carta anterior, a comunidade cristã, né? Então ela foi enviada para a comunidade cristã e dentro desse quesito também, né? Que é o Novo Testamento, né? E Paulo está trabalhando aí também dentro dessas informações, né? Dentro da carta anterior, né? Então a gente tem que entender qual era o propósito de Paulo dentro dessa questão aos Coríntios, né? O que ele deveria falar, o que deveria argumentar dentro
dessa questão de doutrina, de aconselhar, né? De realmente ensinar os fiéis a cooperar, colaborar e poder granjear em cima dessa questão na obra missionária. Temos aqui o esboço. Epístola aos Romanos, né? Aqui fala de uma espinha dorsal, né? Epístolas gerais de Paulo, que tem aí essa responsabilidade, uma das principais epístolas, né? Ela está aí numa posição aí de muita atividade também, numa posição primordial, né? Conhecido pelos teólogos a catedral, olha só a Epístola aos Romanos, conhecido pelos teólogos a catedral da fé cristã. É um dos mais brilhantes documentos neotestamentários de que se tem conhecimento. Olha só, irmãos, a importância da Epístola aos Romanos. E nós temos os termos aí: justiça de Deus, justificação pela fé, a predestinação dos santos, a glorificação da igreja e a herança eterna do salvo. Temos aqui a autoria também, data local da redação, né? Autoria Paulo, data 57, 58 d.C. Foi redigido aonde? Corinto pode ser o local mais provável para a redação de Romanos, uma vez que Paulo achava ser hospedado na casa de Gaio, um Corinto que havia se convertido a Cristo por intermédio da pregação do apóstolo. Então, haja vista que o local da redação pode ter sido em Corintos, né? Ou em Roma, né? Dentro dessa apresentação aí. Destinatário e propósito. O destino é todo. Olha que legal. Destinatário. Foi para quem? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, né? Nós temos aí 1,5 milhão de habitantes, né? Então foi o destino aí para todas essas pessoas, aos amados de Deus, né? O propósito imediato, informá-lo da visita pela primeira vez em breve, né? O que seria isso aqui? Pela breve visita que Paulo teve, né? Compartilhar aos irmãos dessa visita que Paulo fez com a sua viagem missionária, né? Então isso é um propósito imediato. A igreja de Roma passava por vários problemas, tanto de natureza doutrinária quanto a prática, dentre eles a influência maléfica dos judaizantes, inconsequentes defensores do preceito cerimonial judaico. Paulo também tratou de temas de ordem mais didático: fé, justiça de Deus, graça de Deus em Cristo, matrimônio, moralidade e ética cristã. Olha só como é lindo essa apresentação de Paulo. Estamos aqui no capítulo 5, finalizando. Paulo e as epístolas do cárcere. Agora é a epístola do cárcere, onde Paulo teve aprisionado. Temos aí essa apresentação das abordagens. Vamos à primeira abordagem. Epístola do cárcere. Terminologia e local da redação. Grupo de epístolas escritas pelo apóstolo Paulo foram redigidas quando este achava-se privado de sua liberdade física. Segundo Lucas, em Atos dos Apóstolos, Paulo ficou aprisionado em 4 cidades diferentes. Olha só, por amor de Jesus, que Paulo passou essa perseguição, esse sofrimento e sendo aprisionado. Filipos, Jerusalém, Cesareia e Roma. A grande maioria dos estudiosos aponta Roma como sendo o local mais provável
para a redação das epístolas do cárcere, né? A gente vê aí que pode ter sido em Roma, né? Essa escrita de Paulo, né? Mesmo aí no cárcere, essa redação, né, que Paulo teve. Vamos lá? Data da redação, temos aqui 58, 60 ou 60 ou 61 depois de Cristo. Epístola aos Efésios, chamada de rainha. Olha só, a gente viu que a epístola aos Romanos, né, epístolas gerais também, ela está na primeira posição aí de Paulo, né, de sua especialidade. Nós temos também Éfeso, epístola aos Efésios, né, que também está aí como rainha das epístolas, né? É a segunda mais importante obra literária de Paulo, né? É a segunda obra mais importante de Paulo, ficando atrás de Paulo, somente da epístola aos Romanos, a primeira das epístolas do cárceres, né? Destinatário e propósito. Mais importante da Ásia, foi destinado aos membros de várias igrejas espalhadas pela Ásia Menor. E esboço da epístola, aqui, nos livros que você pode estar acompanhando aí. Epístola aos Filipenses, segunda epístola do cárcere, ordem da disposição do livro na Bíblia. Filipenses é considerada mais pessoal, desculpa, tá? É considerado mais pessoal essa epístola, né? De todas as epístolas paulinas e a mais lida. Qual foi o destino dela? Paulo visitou aquela igreja em duas ocasiões diferentes. Primeiro, visita que antecederam a redação dessa epístola, né? A primeira visita que teve essa participação de fazer essa redação. Depois, seu período de aprisionamento em Jerusalém. Então você vê o propósito aí dentro dessa situação. E ela foi destinada aos cooperadores no labor do Evangelho. Olha só, irmão, ela foi destinada aos cooperadores no labor. A palavra labor significa trabalho, né? Eles estavam trabalhando no Evangelho, né? Você vê aí o esboço da epístola 190 e 191 do livro. Epístola aos Colossenses, epístola traz ensinamento essencial, olha só, ela traz ensinamento essencial, defensivo da cristologia. E temos um pouco da cristologia, como por exemplo, a defesa da doutrina da divindade de Cristo e a sua plena suficiência como Salvador, né? Nós temos aí essa apresentação aí da cristologia, né? Um pouco de soteriologia, Salvador, Jesus como nosso Salvador, né? Então isso é muito importante a gente também aprender, né? Para alargar aí o nosso conhecimento na epístola aos Colossenses. Destinatário e propósito. Foi destinada à igreja estabelecida na cidade de Colossos. Ela foi destinada à igreja de Colossos durante o tempo em que Paulo permaneceu em Éfeso, no transcurso de sua terceira viagem missionária. A igreja de Colosso era predominante, gentílica. Paulo chama de filosofia avant sutileza. Olha só o tratamento, né? Então era aqui uma tarefa difícil também, né? Um trabalho aí que teria que ter um grande esforço para poder trabalhar com as pessoas dessa época, né? E eles estavam lidando até mesmo com essa filosofia avant sutileza, né? Falando dos gentílicos, né? Pessoas gentias, né? E Paulo teria que trazer uma abordagem dentro da palavra, uma ministração
que pudesse realmente trazer uma transformação, que pudesse trazer salvação, que pudesse trazer Cristo, né? Porque o centro de tudo isso é Cristo. Cristo é o fundamento de tudo e Paulo teria que mover ali através da sua retórica, através da sua apresentação, ele teria que ter uma boa informação. E o tratamento seria um grande desafio, né? Ele teria que enfrentar aí pessoas aí que eram idólatras, né? Pessoas que eram pessoas gentílicas, gentios. Então a sua grande ministração teria que ser com muita propriedade. Filemão, temos aqui, Filemão também mantém relação direta com a epístola aos Colossenses. Olha só, a gente vê Filemão e também ela mantém essa relação com a epístola aos Colossenses, pois ambas parecem os nomes de Onésimo, né? Tem aí a participação de Onésimo, que foi um escravo, né? E Epáfras, Marcos, Aristarcos, Demas, Arquipo e Lucas. E mais breve a epístola de todo o Novo Testamento. Ou melhor, é a mais breve, né? Ela é rapidinho ali o seu texto, né? É um capítulo menor que tem ali dentro das epístolas. Vamos lá. Destinatário e propósito. Foi a Filemão e a situação relata a fuga de Onésimo, né? Um escravo, né? Como eu falei aqui, um escravo de Filemão após cometer furto de seu senhor. E aqui agora é uma tratatividade que leva para o lado espiritual também. Paulo escreve o que fora chamado de missiva da reconciliação e parece sugerir que Filemão concedesse a liberdade a Onésimo. Olha só, irmãos, você vê aí o tratamento, né? Onésimo, ele fugiu, praticou furto e o tratamento agora seria uma reconciliação. E Paulo agora escreve para que Filemão pudesse dar uma carta de alforria, uma carta de liberdade para Onésimo. Amém? Temos aqui o esboço 195 da página dos livros. Fechamos por aqui, irmãos. Deus abençoe por estar nos acompanhando nessa terceira unidade, né? Próxima segunda é a finalização do nosso livro Introdução ao Novo Testamento. Obrigado aí pela sua participação. Agora são exatamente meia-noite e uns quebrados aí. A gente está aqui firme e forte para poder apresentar uma aula, essa dissertação aí com propriedade, para poder alcançar o seu coração aí de uma forma mais inteligível, né? De uma forma bem aplicável. Deus abençoe você, meu irmão. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima manhã. Fica com Deus. Até mais.